Que alterações o time pode sofrer para enfrentar a Chapecoense nesse domingo? Não, tem algumas alterações que a gente ponderou, principalmente na questão da consistência defensiva. Eu estive assistindo o nosso jogo novamente contra o Camboriú e as últimas partidas para a gente ver o que tem de errado. Tem algumas coisas erradas, algumas falhas que a gente vem cometendo, em alguns casos coletivos, em alguns casos individuais, e a gente tem que dar oportunidade também para alguns atletas que vêm treinando muito bem e que não vêm tendo oportunidade. Nessa questão, cabe aí para o Paulinho, lateral esquerdo, que a gente viu hoje trabalhando na posição titular, e o Vitor Costa treinando entre os reservas? É uma situação, o Paulinho vai sair jogando. O Paulinho vem treinando bem, a gente fez um trabalho de recuperação, ele tinha um problema de instabilidade no joelho, isso desde a pré-temporada, a gente procurou tirar ele para ele fazer esse trabalho. O Vitor já teve vários jogos, a gente acha que é o momento do Paulinho receber uma oportunidade pelos treinamentos que vem fazendo. O Lovati já teve a oportunidade, acho que o Paulinho merece também a chance dele, pelos treinos que ele vem, pelo aquilo que ele vem apresentando nos treinamentos. O primeiro jogo lá em Chapecó contra o Grêmio, o Paulinho saiu jogando, até porque o Vitor Costa não tinha saído no bid naquela oportunidade. Por já conhecer o campo, já conhecer a atmosfera da cidade, talvez o Paulinho possa dar algo a mais nesse time? Não é pela questão do campo, da atmosfera, assim, é muito pela questão de posicionamento, principalmente na questão defensiva. A gente quer tentar procurar uma consistência um pouquinho maior no lado esquerdo. O Paulinho é um jogador que eu trabalhei na época da base junto, e ele tem, em termos táticos, ele se posiciona bem. Eu espero que ele possa reafirmar aquilo que ele vem fazendo nos treinamentos, que ele saiba aproveitar essa oportunidade. Pois é, ainda nessa questão de oportunidade, o Braga nos 2 últimos jogos ele não teve um bom desempenho, e ele vinha até desempenhando bem. Com isso até você deve dar essa nova chance ao Rafinha também, até pelo desempenho baixo que teve o Braga nos 2 últimos jogos? Na verdade a consistência não seria somente em cima disso, seria muito na questão o Rafinha foi um atleta que a gente está trabalhando gradativamente, que a gente teve uma situação de colocar ele nas primeiras partidas contra o Metropolitano, contra o Camboriú, e que ele sentiu contra o Camboriú. A gente sabia que fisicamente ele não estava ainda apto para jogar na melhor condição dele. A gente tirou ele para tratamento, ele estava lesionado, ele recuperou. A gente vem fazendo um trabalho gradativo com ele para que ele ganhe em relação ao trabalho e em relação à questão de oportunidade. Ele jogou o jogo de Curitiba, a gente programou 60 minutos para ele, foi o que ele fez lá. A gente programou enquanto o Metropolitano que ele poderia vir a jogar, ele jogou meio tempo. Nesse último jogo não surgiu oportunidade para ele entrar. Ele fez o treinamento, veio fazendo bons treinamentos. É um atleta que veio para chegar para jogar. Tem treinado bem, a gente sabe que fisicamente ainda não está 100%, ainda não está no ideal, mas já está melhor do que quando chegou. O Braga é um atleta que vem se apresentando bem, nas últimas partidas realmente ele oscilou em alguns quesitos, a gente sabe disso também. Na verdade a gente fez 2 partes de treinamento, a gente trabalhou com o Braga numa parte, a gente trabalhou com o Rafinha na outra, e é a dúvida que a gente tem para a equipe. Nessa questão de mudanças, o William não joga amanhã por conta da gripe e o Tauan recebe oportunidade. Outra questão, Al, em questão de algo a mais em relação ao que a equipe apresentou contra o Camboriú, vontade, um pouco mais de vontade que a gente viu no primeiro turno, isso é um assunto que você tocou também com os jogadores? Não acho que seja questão de vontade. Se a gente for rever o jogo, eu acho que os atletas correram bastante. A questão foi mesmo de falhas técnicas individuais. A gente errou muito individualmente, a gente errou também em algumas coisas no aspecto tático, principalmente em relação à questão da parte ofensiva. O Camboriú ficou o tempo inteiro atrás do meio de campo. No primeiro tempo a gente circulou muito a bola e aprofundou pouco o jogo. No segundo tempo a gente aprofundou o jogo, mas a gente errou muito. Então, assim, as oportunidades que foram criadas, que foram poucas, foram oportunidades que a gente conseguiu infiltração pelos lados do campo, mas no último passe ou na finalização a gente acabou errando. Eu revi o jogo ontem, hoje eu dei mais uma olhada junto com os auxiliares para a gente ver algumas situações. Eu acho que se pauta muito nisso, na questão de a gente ter tranquilidade, passar essa tranquilidade para os atletas, a confiança, para que eles voltem a apresentar um bom futebol. Sobre o William e o Tauan? Sobre a questão do William e do Tauan, na verdade o William ele vem jogando no sacrifício até antes do clássico. Ele teve ele levou uma pegada no tornozelo que abriu vamos dizer assim, fez um ferimento bem grande,
e ele continuou jogando meio que no sacrifício e começou a compensar em cima da outra perna e começou a dar uma pesada, e ele não estava conseguindo render em cima disso. Mas como ele é um atleta que é guerreiro, que se entrega pela equipe, que é uma referência de liderança, ele quis se colocar à disposição para tentar ajudar. Ele viu que não estava conseguindo ajudar nesse último jogo, ele pediu para sair, teve a questão da gripe dele também, que era uma coisa que pesava. A gente conversou com ele para ele tratar bem aquela situação do tornozelo, para ele recuperar bem a questão da gripe, para que ele venha atuar novamente no melhor nível que ele pode ajudar a equipe. O Tauan joga? O Tauan joga. Bom, sobre postura, atitude do time, você espera isso tudo bem diferente para esse jogo contra a Chapecoense? Eu vejo assim, questão de... Eu acho que a equipe pode competir um pouco mais, Eu acho que uma coisa que a gente vai ter que se pautar em relação à questão de personalidade para a gente jogar. É um momento delicado, a gente sabe que a gente vem de 4 derrotas, apesar de que uma das derrotas foi um jogo que a gente atuou com uma equipe mista, a gente sabe que a cobrança é grande e que os atletas têm que saber conviver com isso. Nesse processo de amadurecimento dos jovens atletas, ele passa tanto pela parte boa, quando a equipe está vencendo, em que eles recebem muitos elogios, quanto pela parte ruim, que é quando a equipe está perdendo e vem muitas críticas. Agora a gente vai ver como está a fase de amadurecimento nessa fase ruim. O Raul, contra a Chapecoense, quase ninguém conseguiu fazer pontos, né? É um jogo que o Avaí precisa ter mais atenção que o normal, precisa ser mais efetivo que o normal, porque as oportunidades podem ser menos do que em outros jogos, apesar do Avaí ter feito um bom jogo contra a Chapecoense no primeiro turno. A equipe da Chapecoense vem apresentando o melhor futebol da competição, a equipe mais equilibrada e tecnicamente a equipe que tem maior efetividade. Então a gente sabe que é um jogo que a gente vai ter que ter extrema atenção aos detalhes. Se a gente for olhar o jogo contra o Camboriú, eu revi, como eu já comentei, eu revi esse jogo. A gente teve desatenção em uma bola e tomou o gol na bola que nós tivemos desatenção. Foi uma falta no meio de campo, que a gente demorou para posicionar. A bola entrou no meio, entrou do lado, veio o cruzamento e a gente acabou não marcando do lado oposto. Então foram duas falhas, a primeira em relação à questão de posicionamento, em relação a estar atento à situação do jogo, e foi uma falha, e foi a falha que determinou o resultado final da partida. Então a gente sabe que o jogo contra o Chapecoense, se houverem falhas desse tipo, a gente vai acabar saindo derrotado, então a gente vai ter que ter atenção do primeiro ao último minuto. O Gonçalves disse ontem na entrevista, né, que a diretoria tem total apoio no teu trabalho, te dá esse apoio para seguir no projeto, mas ao mesmo tempo ele disse que a cultura no Brasil é que no futebol tudo passa pelos resultados. Se os resultados não vierem daqui por diante, de alguma forma te preocupa para uma sequência ou você está bem tranquilo com relação a isso? Eu estou preocupado em relação à questão da atuação da equipe. Acho que a equipe precisa evoluir. A gente vem numa decrescente tanto em relação à questão de resultados, quanto em relação à questão de parte técnica e tática, que a gente precisa voltar a crescer, voltar a amadurecer, voltar a evoluir. Em relação à questão de pressão, o futebol ele te trata dessa maneira, independente de, às vezes com vitória, às vezes com derrota. O que é importante é tu não relaxar, manter o foco no trabalho. E como eu falei no pós-jogo contra o Camboriú, não adianta a gente falar muito nesse momento, que que a gente falar vai sair como desculpa. Nesse momento a gente tem que ter foco e trabalhar bastante, que dessa maneira a gente vai ter, vamos dizer assim, o apoio do externo, que seria a torcida, entendeu? A gente sabe que a torcida está magoada com os últimos resultados, a gente também está bem ferido em relação a essa questão, e isso a gente só vai poder mudar isso com muito trabalho. Em relação à questão da direção, o projeto que a gente montou era um projeto para dar oportunidade para os atletas jovens, para a gente fazer uma observação dentro do estadual, buscando dentro daquele encaixe algo a mais. A gente conseguiu o encaixe no primeiro turno, a gente queria algo a mais no segundo turno, a gente não começou bem, a equipe começou a oscilar muito, a gente começou a perder, a gente perdeu a oportunidade de chegar no estadual, mas a gente tem uma temporada toda pela frente e a gente não pode ficar se pautando naquilo que já passou, a gente tem que pensar daqui para frente. Alguns atletas hoje trabalharam em separado, o Lovati, o Renato Júnior, o Henrique. Isso é um pedido seu para que os jogadores tenham uma outra oportunidade em outros times ou qual foi a situação? Não, na verdade eu fiz um trabalho de posicionamento, trabalhei com o Vini, hoje nós temos 25 atletas de linha aptos, na verdade são 26 com o João Felipe e o William, que ficaram no departamento médico, e teria os outros 4 atletas que acabaram trabalhando com o Evandro, que foi o Lovati, o Henrique, o Renato e o... Não me engano, agora eu não tô lembrado quem é o outro.
Então, assim, os 4 trabalharam com o Evandro porque a gente fez um trabalho de posicionamento que trabalham somente 20 atletas. Então, esses 4 ficaram como o Evandro, para a gente não deixar, de repente, esse atleta parado ali fora, ele fez um trabalho diferente. Beleza.